nosso roteiro apenas, tá, gente? Então, Silvestre vai estar colocando aqui os aspectos científicos das comunidades terapêuticas. Ok? Então, vamos aproveitar bem essa palestra. Mais uma vez, queremos agradecer e queremos também, já informando vocês, que este movimento que foi criado por nós, CCTs, né? Aqui, quem é gestor de comunidades terapêuticas? Levanta a mão aí, levanta, fica de pé. Gestores, os que estão coordenando comunidade terapêutica, né? Então, só aqui nós já temos esses nossos irmãos aqui, 6, 7, 8 aqui, né? Então, o pastor Adelso está representado aqui pelo irmão aqui. Então, a ideia é Silvestre, né, Dr. Gilson, Samiranes, é que nós estamos criando, né, a Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Espírito Santo, e a partir de hoje nós vamos fazer várias seminários, encontros, principalmente com os profissionais. Quem é assistente social aí? Levanta a mão. Quem é assistente social? Olha quantos assistentes sociais temos. Psicólogos aqui, psicólogos. Aí, ó, psicólogos temos aqui também. Né? Então, as comunidades terapêuticas, ela gera emprego para esses profissionais. E nós queremos debater com os profissionais da área a dependência química e o tratamento nas CTs. Tá bom? Então é isso. Gente, muito obrigado. E agora eu acho que a gente podia passar para o Silvestre, que vai fazer esta palestra para nós. Então, fica à vontade, Silvestre. É com você agora. A mesa aqui está mais calor afetivo, seguro. Mas para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu considero que minha vida aqui na Terra é um chamado, uma inspiração, assim como eu acredito também que as de vocês também são, porém cada um com a sua missão, com o seu viés, né, com seus talentos próprios. E eu trabalho nessa seara há 37 anos, quase fazendo 4 décadas, e me sinto um eterno aprendiz, sempre aprendendo. Comecei com a espiritualidade, no trabalho com a dependência química, na igreja, com esse chamado, e com o passar da história, eu me apaixonei pela área científica, do tratamento da dependência química. Então, foi onde eu procurei, a nível empírico, visitar instituições no Brasil, fora do Brasil, e a nível acadêmico, né, fiz meu doutorado em Buenos Aires, fiz meu pós-doutorado lá, escrevi, não chamo um livro, mas sim um manual de tratamento, onde é que eu criei um método chamado 7 Passos, 20 Princípios, e eu sou um guloso em termos de conhecimento técnico, teórico. Então, assim, a minha alegria aqui é partilhar um pouquinho com vocês o pouco que eu sei, né, sobre a comunidade terapêutica, né, e a gente poder ampliar a nossa consciência, porque se a gente não conhece a fundo aquilo que a gente toca, a gente corre risco de ser picada por ele. Então, é muito importante a gente ampliar a nossa consciência, né? Acredito que o Gilson vai dar uma participação muito linda, muito boa também, que vai colaborar dentro da psiquiatria, né, com a participação dentro das comunidades terapêuticas. Então a minha ideia de hoje com vocês é a gente refletir um pouco sobre 3 bases da comunidade terapêutica que eu gostaria de falar com vocês. Eu vou falar para vocês de uma base referencial, a base funcional e a base científica. Então são 3 bases que eu compreendo e ter uma comunidade terapêutica. Se der tempo, eu gostaria de colocar as minhas críticas a respeito de recomendações que o Conselho Nacional de Saúde fez. Eles fizeram as considerações dele, então a gente pode fazer a nossa, mas se der tempo. Aí é onde o pau vai quebrar, mas no final.
Mas, em princípio, vamos às 3 bases. A comunidade terapêutica é algo sagrado, essencialmente sagrado. A comunidade terapêutica é algo sacralizado. Primeiro, por que é sacralizado? Porque é algo sagrado. Porque é um tipo de demanda que trabalha com restauração de vida, e toda vida é sagrada. Se a gente pensar a nível do transcendente, a nível de evolução existencial, o ser humano, ele é um sagrado também. Não estou falando de religião nem denominações, mas a vida é algo sagrado. Tanto é quando a gente comete algum delito contra a vida, é um crime contra o bem maior que a gente tem. O bem maior não são as coisas materiais, é a própria vida. Isso é dependência química, que destrói a própria vida, está destruindo algo sagrado. Então, as pessoas que trabalham nessa área estão tocando no sagrado. E tocar no sagrado precisa de reverência, tocar no sagrado precisa de ritual, tocar no sagrado precisa de cuidado, precisa de conhecimento, precisa de zelo. Então, a base referencial, nós vemos que houve essa descoberta de alguns manuscritos no Mar Morto, na Cisjordânia, lá em Israel, numa comunidade chamada Qumran, que muitos já devem ter ouvido essa história, há mais de 2000 anos. Foram encontrados alguns papiros. E sabe o que encontraram nesses manuscritos? Uma comunidade onde todos ali tinham tudo em comum, buscavam bem-estar, tinham leis, tinha regras, tinha normas, todos para que pudessem ter uma convivência pacífica e saudável. Então eu chamo isso como uma base referencial das comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica, na sua base referencial, para quem é cristão, nós podemos dizer que existe uma base referencial trinitária também. Quando a gente fala que Deus, 3 em 1, a Trindade, a Santíssima Trindade, é uma comunidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é uma comunidade porque existe uma interação. Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus tem um capítulo inteiro que ele só fala dessa interação entre ele e o Pai. Depois ele fala, eu vou, mas vou enviar o outro paráclito, outro advogado. Então nós temos uma base referencial trinitária também de comunidade a nível dentro do campo religioso. Isso é muito interessante porque não para aí. Você vê que os povos começam a se agregar. Então as pessoas, em tempos antigos, elas viviam em tribos, em comunidade. Voltando para a Bíblia, se a gente pensar em termos de Jesus, Jesus fez os seus discípulos, a sua comunidade. E ali, dos seus discípulos, a sua comunidade, Jesus colocou normas, regras, as bem-aventuranças, a forma dura que ele falava com os fariseus. Mas ele não falava para humilhar os fariseus, ele falava duro para tentar endireitar os fariseus, para dar um norte, mostrar o caminho melhor para os fariseus, como outros tipos de grupos daquela época também. Então você vê o movimento, o fluxo, a dinâmica de comunidade na própria Bíblia, pensando em tempos antigos. Jesus foi, os primeiros discípulos, em Atos dos Apóstolos, o cenáculo, aquela passagem maravilhosa que diz que eles tinham tudo em comum, dividiam seus bens. Isso é a comunidade dos primeiros cristãos que a gente fala. E justamente é nessa linha que é uma comunidade terapêutica. Então é algo da história como referencial que a gente não pode negar, não pode ser negado. Claro que dentro de uma comunidade existe a diferença, nas diferenças existem riscos de rupturas, mas toda vez que existe uma ruptura, sempre se busca um bem maior também para se promover outra comunidade. Então a comunidade terapêutica, ela vem descortinar a ideia, a concepção de tratamento individualista ou um tratamento de cima para baixo. Para mim, um dos grandes ganhos de uma comunidade terapêutica
essa relação entre os iguais. Porque se for pensar em termos de tratamento de dependência química, né, da patologia mesmo dessa doença, a relação que nós temos dentro da medicina ocidental é médico-paciente, psicólogo-paciente, o profissional está lá em cima e eles estão aqui embaixo. E a comunidade terapêutica não tem isso. Ela tem as regras, as normas, os procedimentos que vai para serem norteados, né, permeados através da atitude dentro do cotidiano. Mas a comunidade terapêutica ela traz essa riqueza, né? O fluxo da transformação ocorre através de uma relação entre os iguais. E esse fenômeno, né, ele aparece muito claro, muito visível enquanto comunidade. Só acontece porque existe a relação com o outro. Então, eu chamo isso de uma base referencial das comunidades terapêuticas. Nós temos uma base referencial, né, dentro da história. Nós sabemos que uma comunidade terapêutica é algo muito forte. Eu vou muito nos sebos ali da Corrientes, né, em Buenos Aires, e fico lá dias, né, um dia não, caçando livro. E uma vez eu fiquei impressionado, um livro de 1960. Esse livro se chama Biografia de uma Comunidade Terapêutica daquela época. É um livro único, que já se falava, né, faixa de 1968, em comunidades terapêuticas. Imagina, já falava. Então, esse livro é uma relíquia, né? E quando ele traz, né, a instituição como meio de reorganização social através dos pares. E isso não tinha ainda comunidade terapêutica para dependentes químicos. Então, eu vejo como um referencial também, não é teórico, um referencial prático, empírico, que vai sinalizando, é como se a história fosse sinalizando, olha, vocês, comunidade terapêutica para dependente, podem ir nesse caminho, porque realmente esse tipo de dinâmica, essa filosofia de vida, se alguém quiser chamar assim, dá certo, pode ir nessa frente aí. Então, assim, isso nos aquece em termos de caminhar, em termos de tratamento com dependente químico. Bem, mas existe uma base funcional também da comunidade terapêutica. O mais interessante da comunidade terapêutica é que ela não nasceu de laboratório, ela não nasceu dentro das constatações científicas, dentro do ramo da linhagem da rede de pesquisas científicas. Ou seja, ela não nasceu, ela não brotou dentro da ciência. Ela brotou a partir de um empirismo, através de acontecimentos que foram fluindo, né, mais precisamente na faixa dos seus 1930 até 1950, por aí, pegando a Segunda Guerra Mundial. Essa base funcional das comunidades terapêuticas, eu vou explicar melhor para vocês, eu vejo como um triângulo, 3 pontas. Imaginem 3 pontas de um triângulo. A primeira ponta foi um grupo de Oxford, no Reino Unido, que vocês também já devem ter ouvido falar, um grupo de cristãos, naquela época, que começaram a sentir que precisava haver uma renovação na igreja, e uma renovação através da leitura da Bíblia, dos princípios da Bíblia. E eles a não somente ler, refletir, meditar, contemplar a palavra de Deus, mas irem além, vivenciarem. E esse grupo de Oxford, o que aconteceu? Eles começaram a levar isso muito a sério, e levando isso a sério, começou a entrar também alcoólicos naquela época, para participar. E eles passaram a ficar abstêmios. A partir desse exercício de cumprir aquilo que a palavra de Deus estava dando de direção. Então, a espiritualidade é inegável numa comunidade terapêutica, ela é necessária. Eu sou totalmente contra alienação e fanatismo, eu sempre digo isso muito claro, para qualquer denominação dentro de uma comunidade terapêutica. Ela é perigosa, ela é capaz de matar um processo de um residente. Mas a espiritualidade pura, verdadeira, uma espiritualidade que promove a mudança de conduta, ela está no nosso cerne, ela está na nossa essência. Nessa mesma época, tá, que esses grupos de cristãos estavam refletindo e buscando viver, eles formavam grupos, sabe, para meditar, refletir, como eu falei, e também vivenciar, eles treinavam. Começou os alcoólicos daquela época a melhorarem, a não usar mais álcool. Bem, nessa mesma época,
aqueles dois jovens que a gente já conhece, eles, o Bill e o Bob, eles começaram a se reunir, foi justamente em 1965, e aí eles tiveram o que eu considero uma inspiração. E nessa inspiração eles tiveram os 12 passos, 12 princípios de conduta para se adquirir, para vivenciar uma abstinência e sobriedade além da abstinência. Na mesma época de Oxford. Então, houve uma interação entre Bill e Bob e também Oxford. Bem, o que aconteceu? Começou a aparecer também, surgir pessoas que ficaram em abstinência através da reflexão deles. Os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, naquela mesma época. Então nós vemos aí, né, dentro da base funcional, dentro da história, algo mais espiritual de Oxford, depois um programa terapêutico, vamos chamar assim, um programa de mútua ajuda, que é através do Bill e do Bob. E aí, nesse meio tempo, começou as pessoas... Coronel Deputado, então vamos lá. Cadê quem é Coronel Deputado? Seja bem-vindo, nós na garra não. Obrigado. Para nós, como comunidade. Prazer. Satisfação, igualmente. Não tem problema. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. A alegria estar aqui com vocês nesse seminário. Deus seja louvado e glorificado hoje e sempre, tá? Nós estamos aqui como servidor público, um cargo de deputado, mas foi dado para o Papai do Céu e por todas as pessoas que acreditaram na gente. Então nós viemos aqui dar uma palavra do seguinte: nosso mandato, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Políticas sobre Drogas está de portas abertas para qualquer decisão e indicação desse colegiado nesse seminário, tá? Nós temos orgulho de pertencer a essa comissão, nós temos orgulho de ser um membro do AA, nós temos orgulho de encarar todas as causas, os demandas da nossa sociedade capixaba de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas, buscando direção de Deus, para que nós possamos colocar nossa função pública em detrimento de tudo que é política pública, todas as causas coletivas, sabe? Então, assim, nós já temos recebido algumas demandas, principalmente com relação às comunidades terapêuticas. Você precisa de enfrentar esse tema, mas olhando de frente, colocando o orçamento público, que é oriundo do imposto que cada um de nós paga, revertendo esse imposto em forma de investimento, prestação de serviço, melhorias, inclusive na prestação de serviço das comunidades terapêuticas. Nós recebemos semana passada a demanda de que o Estado, através de uma resolução 006 de 2018, ela faz o credenciamento de clínica, credenciado junto à CESA. Nós temos uma demanda reprimida de aproximadamente 400 processos, né, de internação compulsória, que está agarrado, porque a previsão de contratar, pactualizar e credenciar aproximadamente 30 clínicas, mas na verdade só tem 14 credenciados. Nós temos a demanda de 16 ainda, porque se nós sabemos que temos a demanda, sem contar a demanda que não chegou ainda, né? A demanda que está ainda acobertada. Então nós temos essa necessidade sim, nós precisamos ampliar esse tratamento para todo o Estado do Espírito Santo. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos vocês de encararem de frente esse problema que atinge todo o Estado do Espírito Santo, os 5.567 municípios do Brasil e todos os continentes da Terra. E nós só conseguimos enfrentar tendo coragem. Vocês estão tendo coragem, tá? Então, meus parabéns. Nossa missão é humildemente vir aqui como servidor público, colocar nosso mandato, gabinete 803, à disposição de vocês,
para o que for direito, o que for demanda de vocês, e também para o que vocês entenderem que nós possamos ser útil de dar encaminhamento a qualquer demanda legislativa ou projeto que pode ir de encontro à comunidade terapêutica. Nós temos a notícia de que a intenção desse seminário é também fortalecer e formar uma federalização. Então, conte conosco para esse intuito. Conte conosco, conte com a Comissão de Políticas sobre Drogas, conte com a Assembleia Legislativa, aqui representada pela minha humilde pessoa. Tá bom, professor? Presente. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, deputado. E Silvestre, quero também dizer que tem uma outra coisa aqui, que é o vereador de Cariacica, o Cleidmar, vereador, todos os vereadores de Cariacica. Comissão de Assistência Social. Tem presente pra gente? Que bom. Presentão. Fica na paz, senhor, gente. Muito obrigado, deputado. Aleluia. Que bom. Podemos continuar? Tá chato? Não. Posso continuar? Então, falei da base funcional, a base, essa base referencial, a base funcional. Essa base funcional, então você vê que toda comunidade terapêutica, ela tem no seu ser a espiritualidade e ela tem um programa de muita ajuda entre pares. Antes de acontecer a institucionalização comunidade terapêutica, já existiam grupos de relação de pares. Antes de haver muros, casas e centros, o Bill e Bob já estava dentro desse cerne, já fazendo e já foram inspirados para isso. E hoje nós sabemos, pode ter o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, pode ter o psiquiatra que for, o psicólogo que for, clínica particular que for, comunidade terapêutica que for, nós já sabemos que o que mais traz benefícios são os grupos de muita ajuda, alcoólicos anônimos e narcose anônimos. É a programação, a pessoa que realmente vive esse programa. Então nós também temos essa graça de termos em nosso cerne esses grupos de muita ajuda. Por isso que muitas comunidades terapêuticas hoje adotam esses grupos. Claro, muitas vezes até para pagar profissional, né? Aí aproveita que é de graça o HI. Mas tudo bem. Então nós temos a espiritualidade, nós temos um programa de muita ajuda, e aí foi que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, no Hospital de Belmonte, no Reino Unido, começou a encher de pessoas que estavam na guerra. O corpo clínico não deu conta, a equipe de profissionais, e ali existia um psiquiatra chamado Maxwell Jones, que começou a trabalhar, a dar importância, a dar valor à relação entre os pacientes, de forma que os pacientes ocupavam uma função, um papel, desempenhavam uma tarefa, ou seja, eles se deslocaram, saíram do lugar de pacientes para protagonistas dentro daquele hospital, porque a equipe médica não estava dando conta. E daí surgiu um fenômeno muito interessante. Começou esses pacientes a melhorarem. Era um hospital psiquiátrico, mas tinha muitas pessoas com problemas de drogas. E aí começou a perceber que a evolução clínica desses pacientes, além do remédio, além da intervenção psicológica, existia uma outra coisa acontecendo, que eles não conseguiam dar um nome, que fazia a coisa melhorar. E aí a gente fecha o triângulo. Espiritualidade, programa, vamos chamar de vida, tá? E um espaço residencial. Foi quando Sullivan, foi ele o primeiro, ele estava no hospital, médico psiquiatra, ele pegou um grupo de adolescentes esquizofrênicos e começou a fazer uma sala com esse grupo de adolescentes. Ele foi percebendo que a interação social dentre esses adolescentes provocava uma melhora no quadro clínico deles, o que reforçou. E nisso que reforçou, né,
Nós, lá em 1953, Maxwell Jones traz o primeiro livro sobre comunidade terapêutica, um livro americano. Então, as nossas comunidades terapêuticas, na sua origem funcional, ela partiu não da ciência, ela partiu do empirismo. E, se não me falha a memória, foi justamente nessa época que começou a haver a reforma. O que aconteceu? Nós vemos que houve vários hospitais, inclusive na Itália, e vários hospitais mesmo psiquiátricos, que começaram a aderir essa forma de valorizar o paciente. E valorizando o paciente, colocando ele com um papel, desempenhando o papel, eles melhoravam. E nisso que eles melhoravam, nós podemos considerar que nós fazemos parte da reforma psiquiátrica. As comunidades terapêuticas são uma das maiores evidências e provas de que nós somos a favor da reforma psiquiátrica. Ao contrário de que muitas pessoas trazem falando que é um regime de isolamento, totalmente contrário, totalmente contrário. E com isso, as comunidades terapêuticas foram tomando corpo, forma no mundo inteiro, porém sem diretriz, porque ela não tinha uma formação de laboratório, ela não tinha sentenças justamente para dar de direção para que houvesse menos erro. Ou seja, as primeiras foram um desastre. Houve muitos erros. Como tinha cunho religioso, muita coisa de fanatismo, de repressão, aquela coisa que Deus ia curar. O que aconteceu? Com o passar dos anos, as comunidades terapêuticas deixaram de ser crianças, bebês, elas foram se amadurecendo. Então aí nós temos vários institutos no mundo inteiro. Nós temos na América Latina a FLACT, que eu sou membro dela, inclusive, é a Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, que nos apresenta diretrizes sobre como funcionar. Ela traz cientistas em congressos internacionais de 2 em 2 anos para a gente aprender mais. Nós temos também a Confenact aqui no Brasil. Então, as comunidades terapêuticas, elas não estão à revelia e elas não é uma instituição sem fundamento. E ela existe as suas regras, entidades privadas, ou seja, não é governamental. Além de não ser governamental, elas não visam lucros e são gratuitas. E o regime é residencial, ou seja, só fica lá quem quer a nível voluntário. Isso traz um dilema e um drama muito grande para uma sociedade capitalista, consumista, onde não enxerga mais o dependente químico como um doente que precisa ser tratado, mas ele como uma moeda de troca. Coloca ele aqui dentro desse espaço chamado clínica, ou então sou psicólogo, se ele está aberto a se tratar ou não, eu vou atender ele do mesmo jeito, ganhar um dinheiro. Começou a virar moeda de troca. Inclusive nesse meu livro eu falo, assim como existe o tráfico mesmo, traficantes de vender droga, até que ponto muitas instituições elas são também, com essa relação mercantilizada, se tornam traficantes também. Então, as comunidades terapêuticas, ela vem para provocar um sistema, além de corrupto, falido, que nos encontramos dentro dele e que está no Estado. Então, assim, só que com o Estado a gente não tem que se opor. Com o Estado a gente tem que procurar se aliar com aqueles elementos que fazem parte na gestão do Estado, no poder do Estado, justamente para a gente ganhar força para nós, como acabamos de ver o caso aqui. Então, como o caso desse deputado e outros deputados e outros prefeitos, Eu já escrevi vários políticos que foram lá na instituição prometendo coisas, foi prefeito, deputado federal, deputado estadual, eu tive muitos, Então a gente não tem que ficar danado a isso, que a gente já sabe, a gente já conhece, a gente tem que manter a paz, tá? Que isso é típico do Estado, a maquiagem, Então está vendendo o que? A maquiagem está tentando
vender um produto de qualidade, certeiro, com dignidade. Então, nós fazemos parte das políticas públicas do Estado, mas fazemos parte dessa política pública sendo instituições privadas. Então, nós temos uma autonomia nas comunidades terapêuticas. E nessa autonomia, a gente tem que estar muito atento para a gente se firmar em conhecimentos e base científica. Porque quando certos órgãos, como o Conselho Federal de Psicologia, Assistência Social, outros, vêm nos criticar, na verdade eles não estão nos criticando. Eles estão criticando as comunidades terapêuticas falsas. Aquelas, na verdade, elas tentam ser, ou seja, pessoas ignorantes ou pessoas de má fé, pessoas com ideias escusas, com intenções escusas, que querem abrir para se dar bem, sabe, para ser seu meio de vida. Isso é muito comum. Mas a essência de uma comunidade terapêutica, você vê que não passa pelo mercado. Não passa pelo mercado. Passa por uma mudança de vida. E a ciência, nesse processo, as comunidades terapêuticas não são mais crianças, né? Elas estão no seu crescimento, no seu processo de adultização. Hoje a ciência é importante estar dentro das comunidades terapêuticas. Porque lá atrás não tinha, mas hoje, quando nós nos pautamos dentro da ciência, a nossa efetividade em termos de tratamento fica muito maior. Eu tenho uma grande preocupação com as comunidades terapêuticas credenciadas, né? A tentação, às vezes, do gestor se preocupar mais com o número que ganha, o número de que tem que estar lá, e aí fica subserviente a certos credenciamentos e perde a sua liberdade e autonomia de ser e de funcionar. Então nós precisamos ter clareza que as comunidades terapêuticas têm sim uma autonomia, né? E o Estado precisa da gente. O Estado precisa, né? Conheço várias clínicas particulares e já atendi pacientes dentro dessas clínicas particulares, e o que nós oferecemos para os nossos residentes, eu posso dizer para você que realmente é substancial, né? Porque é uma dobra, a gente vê lá só regras e dobra indivíduo e vida, e são eles que ganham de 8 a 16 mil reais do Estado por cabeça. Aí depois vem o Conselho Federal de Psicologia, Assistência Social, fala das comunidades terapêuticas, das que fazem credenciamento para poder sobreviver, que precisa, o credenciamento é importante, né? E falar mal da gente, e falar que a gente está tirando dinheiro do governo, não é justo. Não é justo. Então é preciso rever, as pessoas terem uma consciência crítica. Se não quer rever, pelo menos ter uma consciência crítica dessa realidade. As comunidades terapêuticas precisam ser, uma vez eu lembro que eu estava na Rede Abraço e eu falei, credenciamento é via de mão dupla, é os dois lados. Os dois lados têm direitos e os dois lados têm obrigação. Então muito cuidado vocês que são credenciados para não ficarem na mão da onde vocês credenciam. Porque tem credenciamento estadual, federal, tem vários, né? Até com prefeituras, né? Mas vocês não podem perder, né, a dignidade de vocês, de autonomia, de fazer valer o método que vocês estão implantando, aquilo que vocês estão oferecendo. Nós não funcionamos por cabeça, nós não funcionamos para ver, não. Nós funcionamos para salvar vidas. Para salvar vidas. Então, o espírito, a essência, a natureza de uma comunidade terapêutica é ver, constatar, testificar, ter evidências de transformação lá dentro da comunidade terapêutica. Então, fora isso, não está sendo fiel àquilo que é proposta e propõe uma comunidade terapêutica. E eu estava estudando sobre a base científica, que é a terceira base que eu falei para vocês do triângulo. A comunidade terapêutica tem vários argumentos de base científica, tem várias colunas de base científica. Nós vemos Kurt Lewin era um psiquiatra, ele foi o criador da dinâmica de grupo. As propostas que ele trazia, a importância que ele trazia, os estudos científicos que ele fazia sobre dinâmica de grupo, era uma coisa impressionante. Então, comunidade terapêutica é uma dinâmica de grupo, não é de uma sessão de consultório de 1 hora, 2 horas, não. É 24 horas. É uma dinâmica de grupo onde ali se instaura fenômenos de grupo
em que vai disparando um espírito de solidariedade, de lealdade e de mútua proteção. Sabe quem falou esses 3 pontos? Um cientista, Curtis Levin. E não é isso que acontece com a comunidade terapêutica? A proposta não é essa dentro de uma comunidade terapêutica? Então, nós temos evidências, né, científicas dentro da comunidade terapêutica, dentro da sua dinâmica. O problema é quando, às vezes, o gestor não faz a coisa direito. Quando fala assim, as pessoas criticam, né? A comunidade terapêutica, a pessoa fica lá oprimida. Mas tem que ter normas. Não existe. Uma das primeiras características da dependência química na sua atuação é que o indivíduo quebra tudo que é norma, regra. Então isso tem que ser instaurado. Não existe civilização, não existe relação de grupo, não existe crescimento de grupo se não houver normas, leis e regras. Agora, as normas, leis e regras, ontem está falando lá no PCJ, a partir do momento que a pessoa insere ela dentro de si como um procedimento que produz vida e liberdade, as normas não ficam mais pesadas. Então, as nossas comunidades terapêuticas, a gente não precisa usar de punição, de autoritarismo. Agora, se você entra numa relação com outro, né, mesmo mantendo a hierarquia, cara, você conquista seus residentes, você conquista, porque eles veem que você está preocupado. Vocês que trabalham com dependência química, hormonoterapêutica, ficam espertos, que adicto a nível neuroplástico, isso é um outro ponto também da neurociência, que está dentro das comunidades terapêuticas. O nosso cérebro tem um poder de transformação. É um mecanismo chamado neuroplasticidade. Todo o nosso cérebro, todos nós. Por isso que é possível mudança religiosa, mudança espiritual, mudança comportamental, psicológica, tudo é mudança. Esse fenômeno acontece com essa neuroplasticidade. Então, eles captam, o dependente químico, ele traz uma coisa que nós não trazemos, tá? Uma antena da malícia e da maldade que nós não estamos à altura deles. Então, todos que trabalham com dependência química, fiquem espertos, não queira enrolar, não queira tapear, não queira mentir para eles ou achar que você está se dando bem, porque quem vai acabar se dando mal é você. Porque eles são doutores nesse sentido, eu sempre falo para eles são doutores. Então, o que nós precisamos fazer, que nos cabe, é promover o bem, a lealdade, a solidariedade, a verdade, a transparência, os valores, né, em geral. E para a Curtis Levin, ele trazer a importância justamente das regras e a liderança também. Sem liderança, não há grupo. Então, uma comunidade terapêutica tem que ter grupo. Existe esse campo social de transformação dentro das comunidades terapêuticas. Moreno é um outro autor do psicodrama. Moreno já traz a importância da espontaneidade dos papéis, do desempenho de papéis. Um papel cristalizado é um papel reprimido. A dependência química no indivíduo cristalizou o papel dele de ser e de estar no mundo de uma forma livre, autônoma e responsável. Vamos dizer, psicodramaticamente, isso é uma cristalização de papel no mundo, se for pensar morenianamente falando. Então, o que acontece na dinâmica de uma comunidade terapêutica, na rotina, ele vai treinando novos papéis com responsabilidade, autonomia, responsabilidade e liberdade. Entendeu? Cadê o remédio que dá isso? Cadê o psicólogo que oferece isso? Não estou desfazendo nem menosprezando da nossa profissão, pelo contrário. Eu acho que nós, profissionais, a maturidade consiste em a gente adequar e trazer para o nosso conteúdo algo que vai nos favorecer além, para oferecer também além para o nosso paciente. Nós vemos Carl Rogers na teoria dele sobre encontro, nos grupos de encontro, abordagem centrada na pessoa, a importância e valorização que ele dá da pessoa. Ele fala que a relação do grupo é imediata de pessoa para pessoa, se não houver isso, não tem relação. Isso nós vemos numa comunidade terapêutica. Pichon Rivière, se vocês tiverem a oportunidade, estudem Pichon Rivière. Ele se naturalizou na Argentina, em Buenos Aires. Ele traz assim, aspectos interessantíssimos que ocorrem desde a comunidade terapêutica, sem falar de comunidade terapêutica. Ele fala da importância do grupo, da interação do grupo, que o conhecimento é elaborado em grupo. Conhecimento só existe porque existe grupo através do compartilhamento, e que somente em grupo é que nós crescemos, e que no grupo se elabora, solidifica os nossos valores. Comunidade terapêutica é grupo.
É diferente, entendeu? De eu ficar dependente de um psicólogo e criar uma relação transferencial de dependência e achar que ele é meu salvador e nada muda. Ficar dependente de medicação e trocar minha droga por medicação, né, fazer uma substituição, ou ficar numa clínica psiquiatra dopado lá e a família, né, coitada, me dói muito quando eu penso nessa família, acreditando que esperança do menino está lá. Eu lembro um sobrinho meu que teve problema de droga e precisou fazer internação compulsória. Foi necessário. E antes de se internar, eu falei para minha irmã, foi preparando a cabeça, não cria expectativa, ele não vai mudar. É necessário para ele sobreviver, para ele não morrer. Mas não, nada vai mudar. E nada mudou. Então, às vezes fala assim, nossa, como o profissional fala isso? Não. Com dependência química não se trabalha com esperança. Com dependência química se trabalha com o pé no chão, com realidade, né, com atuação, né, e não com o mundo imaginário, ficar preso nisso. Então, para o Moreno, como eu estava falando, a relação é sempre de um interjogo numa comunidade terapêutica. É eu e o outro o tempo todo. É eu e o outro. Imagina, de 3 a 9 meses. As pessoas falam, mas isso é muito tempo. Cara, mas isso é um tempo onde a pessoa treina. Porque se a gente pensar no behaviorismo, na terapia cognitivo-comportamental, aí você vai mais uma coluna científica para as comunidades terapêuticas. Qual é a abordagem psicológica que mais se trabalha para dependente químico? É cognitivo-comportamental. Né? A minha abordagem não é, eu sou humanista, existencial, fenomenológico, mas admiro muito e reconheço e tiro meu chapéu para a abordagem comportamental, behaviorista de Watson. Por quê? Porque é repetição. Né? É uma abordagem que acredita na mudança através da repetição. Né? Que o ser humano não precisa ficar agarrado a sentimentos, é uma questão de treinamento emocional, conductual, e não é isso que nós fazemos com os nossos residentes. Bem, a minha ideia, o que eu fiz, eu sei que fui muito rápido com vocês, mas se vocês, pelo menos eu acho que vocês podem sair daqui com uma ideia tipo assim, poxa, existe a nossa comunidade terapêutica, existe uma base histórico, referencial e também científica para a existência dela, para o funcionamento dela, para essa comunidade que eu trabalho nela, existe. A questão é você incorporar isso, a questão é você assumir, se apropriar disso e fazer o seu melhor. E cuidado para não macular, para denegrir a sua comunidade terapêutica. Cuidado. Se você é um profissional e trabalha na dependência química, para com essas coisas de egoísmo. Nós temos uma cultura no Espírito Santo até de competição, de uma tentar ver qual que é melhor do que a outra. Não existe a melhor. O que deve existir é que cada um precisa e deve fazer o seu melhor. É o contrário. Então essas comunidades terapêuticas precisam ser mais irmãs, mais compartilhadas. Sairmos dessa cristalização dessa cultura. Como que a gente quer ganhar apoio do Estado, do governo, as políticas públicas, ter um espaço para ser ouvido, para que possamos falar, se entre nós não existe uma fraternidade. Então, a comunidade terapêutica, como vocês viram na base funcional, né, é essa interação entre pares. Então, se a gente promove, que é isso nos recuperando, a gente está fazendo isso entre nós gestores, né? Você gestor, você está preocupado com a base científica da sua comunidade? Ou vai ficar só agarrado com reza, inchada e o 12 passos? Se o verso não funciona. Funciona e dá certo, porque esse foi o fenômeno inicial. A espiritualidade foi, os 12 passos foi, então tem funcionado. A comunidade terapêutica funciona e funciona bem assim, show de bola, segue em frente. Mas se você, Jesus, você precisa decidir se você quer ficar só até aí ou se você quer ir em águas mais profundas. Eu, Silvestre Falcão Santana, não me contento com o que eu sou, onde estou e como estou, quero mais. Então eu vou para águas profundas. Quero cada vez mais ser cientista, investigador, estudar, minha comunidade terapêutica. Eu já estou nessa dimensão sistêmica. A dimensão sistêmica, que nunca foi falada na dicção, a gente sabe da neuropsicossocial. Mas agora vem a constelação familiar, que está aparecendo aí. Estou enveredando nisso. Meu terceiro livro é sobre constelação familiar. Maravilha. Como também
na comunidade terapêutica sempre aparecem as porcarias merda, né? Tem gente que não sabe lidar, não sabe fazer, não tem base científica, faz de qualquer jeito, né? Não tem uma formação, merda. Né? Mas o conhecimento está aí para isso, né? A gente tem que procurar ajudar as pessoas a abrirem sua consciência. Então, você precisa decidir se a sua atuação na sua comunidade terapêutica você quer ser um mero ouvinte do adicto e ficar impondo regrinhas, correções para ele e ficar nisso, ele se vira na vida dele, ou você quer ter uma relação empática, né? De realmente ter uma sensibilidade de que ali é algo sagrado. Cuidado com aquilo ou aquele que você toca, porque ali está uma vida, e vida é algo sagrado. Se você não souber tocar, se você tocar de qualquer jeito, se você tocar de uma forma impura, maculada, ou o seu toque for um toque onde você leva suas projeções mal resolvidas enquanto pessoa, você vai estar cometendo um pecado contra uma missão no qual você foi chamado. Você vai estar cometendo, você está indo para trás e não para frente. Você, além de ajudar, você vai estar prejudicando uma vida. Então, assim, é preciso todos nós ampliarmos nossa consciência e sabermos que nós tocamos em algo sagrado. E um sagrado que pode estar ciência junto. Um sagrado que tem que evoluir. A minha vontade, não tive tempo, infelizmente, era Conselho Nacional de Saúde, recomendações, recomenda medida contrária à criação do Departamento de Apoio à Comunidade Terapêutica. Então, eu não tive tempo para falar, mas só quero deixar um recado a esse povo que escreveu essas recomendações aqui. Eu queria fazer uma pergunta a essa comissão, a esse grupo, a essas pessoas do Conselho Nacional de Saúde que fizeram recomendações, se eles têm na casa deles, né, um adicto dependente químico crônico, mas é aquele mesmo de limpar a casa, para ver se só o CAPS dá jeito, só o SUS dá jeito, né? Hoje em dia nós tivemos a reforma psiquiátrica, não tem como mais ficar internado durante a vida toda como era antes, graças a Deus. Então a minha questão é exatamente isso, até é fácil de falar quando não se vive na pele. Então eu só me pergunto isso, essas pessoas, eu não dou muita confiança para elas, mas eu contesto, quando vem criticar as comunidades terapêuticas, a gente precisa saber, realmente, precisa de fiscalização, precisa, porque tem muitas clandestinas, tem muitas que não são verdadeiras, né? Infelizmente a gente começou um trabalho, não deu continuidade, mas assim, tem que acabar. A gente precisa de fiscalização sim do Estado, dos conselhos, que eles fiscalizem, é isso mesmo, tem que fiscalizar. Né? Agora tem as comunidades, elas vivem de ajuda, de colaboração, é preciso que o Estado também ajude, né? Em relação a corpo de bombeiros, vigilância sanitária, uma série de coisas também. Então não dá para a gente ficar sozinho nesse barco, sendo que é de cunho filantrópico. Mas essa é a minha participação, essa é a atenção que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, né? Com muito carinho. Vejo o residente de vocês como algo sagrado, né? Quando Jesus fala, Deus nos fez, né? A palavra, né? Nos fez a imagem e semelhança. Então, se a gente está trabalhando pela vida do outro, vamos respeitar. Às vezes a melhor forma de respeitar ele é a gente se preparando. Você quer respeitar seu residente? Se prepare, se amadureça, evolua, cresça, né? E é preciso que a gente seja mais família, gestores. Cada um do seu jeito, acho que a sua técnica é melhor. Não. Eu criei os 7 passos. Eu sou o criador de um método terapêutico. 7 passos de princípio. Eu nunca digo que é o melhor, jamais. Jamais. É para aqueles que se identificam. Hoje se identificam por. Então é importante todos nós termos essa consciência. A gente não precisa ter medo de se aproximar entre gestores. A gente precisa ser mais família, ser mais união. Vocês querem fenomenologicamente falando, se nós gestores ficarmos mais unidos entre a gente, estarmos mais juntos, isso vai surtir um efeito grandioso para as nossas comunidades, para os internos, para os residentes. Vai, espiritualmente falando, vai abrir a porta dos reservatórios do céu para eles também. Porque a nossa humildade vai ser a porta aberta para eles. Eu vou parar de falar, estou doido para ouvir o Gilson agora. Tem tempo nenhum.
do Gilson falar, eu queria só aqui voltar aqui a falar alguns nomes. Por exemplo, da Comissão de Política sobre Drogas está aqui a Ana Paula Mil, teve que ser ausentada devido a problema de saúde, a Thierry, foi você, e a Dolores Rocchini, que está aqui